Aula, terceiro ano, Vanguardas Europeias. A gente está aí com as vanguardas europeias, que são o prenúncio da Semana da Arte Moderna, é o início da Semana da Arte Moderna. Essas vanguardas europeias, elas de fato, elas criam tendências para, características para o que a gente vai chamar de modernismo. Então a gente tem aí, dentro da Semana da Arte Moderna, um contexto histórico, né, da época, né, o modernismo, então a gente já tinha um contexto bastante diferente. Na Europa não houve uma arte moderna uniforme, então não se teve essa arte que era uma arte bastante única, mas a gente teve aí, né, veja aí, houve sim um conjunto de tendências artísticas, um conjunto, né, que a gente vai ver aí, que foram as tendências de radicalização. As propostas tinham o sentimento de liberdade criadora, o desejo de romper com o passado, a expressão da subjetividade, certo? E racionalismo. Surgiram na Europa antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente pode levar em consideração nisso aí? É a liberdade criadora. Quando se fala em liberdade criadora, a gente já lembra do modernismo. Só que essa liberdade criadora ela foi muito radical. E aí se levou a esse irracionalismo que a gente vai ver aí. Então nós vamos ver agora como que se chegou a esse certo irracionalismo, né, dentro das vanguardas europeias. A primeira vanguarda é o cubismo. Aí nós temos que relacionar, né, todas as vezes que a gente ouve a palavra cubismo, a gente lembra de Pablo Picasso. E lembrando de Pablo Picasso, a gente lembra daquelas figuras geométricas. Veja aí, pintor Pablo Picasso e o poeta Apolinário. Apolinário explorou a disposição espacial e gráfica do poema. Espacial quer dizer o jeito, o modo de se colocar, né? A grafia, a escrita dentro do poema. Que isso depois lá adiante vai entrar na poesia praxis, no concretismo, né? Isso vai influenciar aí. O ilogismo, humor, anti-intelectualismo, simultaneidade, linguagem, predominantemente nominal. Então, o radicalismo começa aí. Linguagem predominantemente nominal. O que eles queriam? Eles queriam acabar com toda a parte da língua portuguesa, que tem verbos, que tem conjunções, e aí só iria haver praticamente o substantivo. Então seria praticamente uma linguagem própria de uma criança, de um bebê, né? De uma criança que está começando a engatinhar, está começando a falar. Então isso aí a gente tem o cubismo. Depois a gente vai ter o futurismo. O futurismo já em 1909, veja que o outro foi em 1907. Aí a gente tem Marinetti, né? A mesma coisa que aconteceu no outro quer que aconteça aqui no futurismo, que era a destruição da sintaxe, a disposição das palavras em liberdade, quer dizer, você colocava as palavras do jeito que você quisesse, né? Não tinha uma organização como se tinha no parnasianismo, né? A abolição dos adjetivos e advérbios. Veja, não precisava de se adjetivar, né? Não precisava de se colocar qualidades, não precisava de colocar alguns advérbios aí. O emprego do substantivo, né, que eu falei com vocês, a abolição da pontuação, né, para que pontuação? Cada um coloca a pontuação do jeito que quiser. E a destruição do eu psicologizante. Então, a psicologia, né, que se tinha aí, né, sobre o eu que estava dentro dos poemas, aí essa subjetividade que se acaba, né? Por quê? Porque nós então não tínhamos mais como colocar esse tipo de subjetividade, sempre que a gente ia fazer um poema,
ou uma escrita simplesmente com substantivos. Outra tendência é o expressionismo. Palavras em liberdade. Vocês devem estar notando que todos eles têm palavras em liberdade, que vai influenciar no modernismo na produção literária. A linguagem fragmentada, construída por frases nominais. Despreocupação com a organização do texto em estrofes, com o emprego de rimas ou de musicalidade. Subjetividade do artista. Aí nós já temos a subjetividade do artista, tá? Como que ele vê aquela situação. A partir do momento que ele vai entender como ele vê aquela situação, aí qual o prisma que ele vê aquela situação, aí se tem a subjetividade. A linguagem fragmentada, veja, construída por frases nominais. Nominais a gente fala justamente do substantivo, né? E não tinha essa preocupação porque eles estavam querendo acabar com todas as partes do parnasianismo. Então não tinha preocupação com estrofe, não tinha preocupação com rima, tampouco musicalidade, não estava ligando para nada aí, né? Depois nós temos o dadaísmo. O dadaísmo foi assim, um movimento muito mais forte. Agressividade, improvisação, desordem, rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio, pela liberdade de associação de palavras e pela invenção de palavras. Os dadás entendiam que, com a Europa banhada em sangue, o cultivo da arte não passava de hipocrisia e presunção. Por isso adotaram a postura de ridicularizá-la, agredi-la e destruí-la. Eles falavam que as palavras em si, por si só, se juntavam, não precisava de ter um pensamento lógico, não. A gente pegava qualquer tipo de palavra, juntava tudo num balaio ou num saquinho, ia tirando as palavras de qualquer jeito e elas iam formando um texto. É assim que eles achavam que acontecia. Também nós temos aí o surrealismo. Surrealismo, união da arte e a psicanálise, experiências criadoras automáticas, imaginário extraído do sonho. Aí nós temos as figuras deturpadas, o sonho, né, que vai voltar lá vai fazer uma ligação com o simbolismo, e aí a gente tem uma figura muito importante que vai fazer essa ligação aí, que é Cecília Meirelles depois. Aí a gente tem essa comparação aí, né, para que a gente possa entrar na Semana de Arte Moderna. Então aí nós temos o modernismo e o parnasianismo. Essa comparação de característica é uma comparação bastante interessante. Nacionalismo, né, o modernismo estava voltado para as coisas mais próximas do Brasil. E no parnasianismo nós temos o universalismo. Veja que fala aí que exceto os poemas de Olavo Bilac. Por que exceto os poemas de Olavo Bilac? Porque Olavo Bilac ele tem essa tradição de colocar algumas coisas voltadas para a pátria. A revisão crítica do nosso passado histórico cultural. Né? Então aí vai voltar no passado histórico, na cultura nossa e vai fazer essa revisão. É claro que com uma crítica severa. O apego à tradição clássica no parnasianismo. Aí vai voltar lá nos clássicos antigos e conservar. Depois nós temos valorização de temas ligados ao cotidiano. O cotidiano, né, nós vamos ter funcionários públicos, nós vamos ter qualquer tipo de personagens que não iam para os poemas, que não iam para a literatura. Agora, o parnasianismo nós sabemos que era a arte pela arte, ou arte sobre a arte, né? A arte pelo simples prazer de fazer arte, ou a arte em cima de uma outra arte. No modernismo a gente tinha o subjetivismo, né? Tem o subjetivismo, né? Que é o eu. No parnasianismo nós vamos ter o objetivismo, que é justamente a razão, né? Então aí nós vamos ter o subjetivismo, emoção,
E o parnasianismo, razão. No modernismo, urbanismo, né, voltado aí, no caso, para cidades. E no parnasianismo, a presença da mitologia greco-latina. No modernismo, nós temos a ironia, humor, piada, irreverência. E do parnasianismo, como eles não tinham o por caráter de emoção, então o que, que eles faziam? Eles descreviam para não se ter essa emoção. Por isso que o descritivismo. No modernismo nós temos aí os versos livres, palavras em liberdade, foi o que nós vimos lá. E no parnasianismo nós vamos ver os versos regulares, o gosto pelo verso decassílabo, né, o soneto. Aí depois no modernismo, a síntese da linguagem, fragmentação, flashes cinematográficos, elemento surpresa, livre associação de ideias. Já no parnasianismo, nós vamos ter a linguagem discursiva e retórica, né, cheia de rebuscamento. Eram palavras escolhidas, né? Depois nós vamos ter aí, no modernismo, busca de uma linguagem brasileira mais popular e coloquial. Já no parnasianismo, emprego da variedade padrão formal da língua de acordo com o padrão lusitano, padrão de Portugal. E a pontuação no modernismo é relativa, você coloca o ponto se você quiser. Agora, ou vírgula se você quiser. Agora no parnasianismo não, tinha que ser uma coisa muito bem feita, muito rigorosa. Aí nós temos a nossa bibliografia, esses 3 sites do YouTube, esses que vocês podem estar acrescentando aí para melhorar essa explicação que eu passei para vocês. Né? Até o próximo vídeo, a próxima aula.